Bem. É, ô, Jean, está presente aí? Acho que o Jean está vindo de uma outra sala ainda. Não, o Jean está aqui. Jean, abre o teu microfone e abre o teu vídeo. Oi. Opa, Jean, muito bom. Seja Boa noite. bem-vindo. O Jean dispensa a apresentação, mas eu gostaria de fazer a apresentação do Jean, que é um colega nosso de Londrina, que eu tive o prazer de conhecê-lo na Faculdade de Medicina de Londrina. O Jean hoje é um cara que tem formação muito boa em videolaparoscopia, videoestereoscopia, e ele migrou os conhecimentos dele, se aperfeiçoou em fertilidade. Ele é coordenador do nosso ambulatório de infertilidade aqui em Assis, onde ele atende as pacientes, e depois, se ele tiver um tempinho, ele pode falar para a gente que ele tem um link com clínicas de infertilidade, onde ele trabalha com as pacientes de alta complexidade, né? Os casos de alta complexidade. Jean, seja bem-vindo. Você está com a palavra. Você é um cara conhecido no nosso e-mail, dispensa as apresentações. As suas credenciais são altamente reconhecidas e valorizadas e muito apreciadas pelo nosso grupo. Um grande abraço e dê início. Maravilha, deixa eu só tentar colocar aqui a página. Vocês estão vendo aí ou não? Abre a tua aula e põe compartilhar tela. Deixa eu ver aqui. A compartilhar tela, a hora que você mexe o mouse, está bem no meio da tela aí, ó. Cheguei aqui. Legal. Perfeito. Excelente. Vamos lá. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Parabéns, Valdir, novamente pela iniciativa nesse momento de grande comoção popular, né? A gente continuar estudando, tá unido aí é muito útil e é novamente um prazer estar aí contribuindo com você, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a preservação de fertilidade. Todo mundo já deu um pitaco aí na aula, né? E então, começando aqui, deixa eu só abaixar. Isso. Agora, para 2020, né, a estimativa, para a gente ver a importância que nós temos aí no combate ao câncer, né, ou na tentativa de pegar o câncer no início, se nós pegarmos aqui mama, colo de útero, ovário, corpo de útero, nós estamos falando aí em torno de 40%, 45% da estimativa para 2020 dos casos de câncer na população, tirando os melanomas, né, é paciente que passa dentro do nosso consultório ou dentro da nossa vivência, tá? Falando um pouquinho de um novo tema, né? Então, a preservação da fertilidade na oncologia, isso é um conceito novo. A gente sempre teve a ideia do paciente com câncer, a prioridade era o tratamento, era erradicar a doença, independente do que a gente fizesse, independente das comorbidades posteriores, a gente tinha que resolver o problema da doença da paciente. E, de verdade, existe toda uma medicina atrás disso, ao lado, né, da oncologia existe toda uma especialidade médica, né? Então, pegando dados dos Estados Unidos, 10% das mulheres sobreviventes de câncer nos Estados Unidos têm menos de 40 anos, tá? Esse tema nosso, né, de câncer genital, tirando o câncer de mama, né, não colocando aqui câncer de mama, 1/5 dos casos de câncer correspondem aqui ao nosso tema de hoje, tá? E metade dessas pacientes, elas são candidatas a fazer preservação de fertilidade, tá? Voltando. Então, o que é necessário para a gente tentar fazer uma preservação, né? Primeiro é uma avaliação clínica rigorosa. O estadiamento, né, que já foi falado também, ele é extremamente importante para a gente diminuir
o óbito, né, o risco dessa doença progredir. Avaliação patológica, para falar quais são os fatores de bom ou mau prognóstico, uma completa informação para o paciente. É sempre importante colocar que não é uma garantia de sucesso ela fazer a preservação de fertilidade. Hoje existe um mau conceito, né, principalmente quando a gente fala em congelamento de óvulos, a questão da paciente ter uma certeza de sucesso, tá? Hoje, estatisticamente, a gente precisa ter, independente da idade, a gente pegando em todas as idades, são 8 óvulos congelados para uma paciente ter uma gravidez, tá? Então, é sempre importante não ter uma garantia de gravidez futura, né? A questão das limitações em relação ao tratamento, em relação tanto ao tratamento oncológico quanto ao tratamento de infertilidade, né? E, de verdade, os riscos oncológicos, né? A paciente tem que estar sempre ciente que a doença ela pode progredir, tá? Além disso, a questão de informação sobre o risco de gestação. Então, nós vamos ver mais adiante, dentro dos tratamentos, por exemplo, a traqueolectomia, existe um risco de parto prematuro, então ela tem que estar ciente dos riscos que ela vai correr, tá? Falando em oncofertilidade, né, nós vamos aqui colocando das pacientes, um total de pacientes com câncer ginecológico no mundo, tá? E um total de pacientes elegíveis para tratamento. Então, se a gente for para preservação de fertilidade. Então, em câncer de colo de útero, até 48% das pacientes podem passar por esse procedimento de conservação de fertilidade, né? A gente vê que no câncer ovariano essa estatística ela é menor, tá? Numa revisão, né, numa avaliação de trabalhos, né, então a gente consegue ver desde trabalhos mais antigos quanto mais recentes, o tema de preservação de fertilidade em pacientes com câncer ela vem cada vez aumentando, tá? Então, o que leva a gente a pensar cada vez mais nisso, né? Os tratamentos oncológicos, eles vêm tendo cada vez uma chance de sobrevivência maior, e, além disso, as técnicas de reprodução, elas melhoraram também nos últimos anos, né? A gente tem que pensar que crianças e adolescentes que têm o câncer, elas têm 80% de chance, né, de serem uma portadora de longa duração, é um sobrevivente de longa duração. Então, essas crianças, a gente tem que ter a ideia de manter a chance de fertilidade para ela. Mas sempre o câncer tem que ter a prioridade, né? Então, tem que ter, como falado anteriormente, tem que ter uma ótima avaliação, tem que ter critérios para a indicação da preservação da fertilidade, tá? Esses aqui são técnicas que existem, né? Para a gente, na reprodução, técnicas que existem para a gente conseguir preservar. Então, a conservação, a criopreservação de embrião, de oócito, vem ganhando o corpo a preservação de tecido ovariano, né? As induções de ovulação, tá? E aí entra o uso de agonista de GNRH, tá? Esse trabalho aqui, ele fez uma revisão de 61 publicações entre 2013 e 2017, e ele colocou recomendações para os profissionais fazerem a oncopreservação, tá? Então, pensando que a grande maioria das pacientes vão fazer o diagnóstico do câncer de colo de útero ou do câncer de ovário na nossa clínica, como ginecologista geral, né? Então, é sempre importante a gente começar a orientar a paciente em relação à preservação de fertilidade, tá? E aí entram também o encaminhamento para os especialistas, tanto para o oncologista quanto para o especialista em reprodução. Se a gente for pensar especificamente para os homens, né, o congelamento de sêmen, ele é uma realidade, tá? O uso de GNRH, ele é usado para uma proteção gonadal, tanto em homem quanto mulher, né? Mas no homem, tanto em homem quanto mulher, ele é controverso, mas no homem ele é menos recomendável, tá?
O objetivo disso seria diminuir o fluxo, né, gonadal, e na mulher, além de diminuir o fluxo gonadal, né, teria também o objetivo de diminuir o recrutamento ovariano, com isso, né, o recrutamento folicular, com isso tendo um menor óbito desses folículos. Tá? A criopreservação de testículo, ela ainda é uma pesquisa, ela não tem nada ainda de tão desenvolvido. Tá? E sempre orientar para os homens, né, que após a quimioterapia existe um risco de alteração genética em relação à produção do espermatozoide. Tá? Para as mulheres, aí nós trabalhamos com congelamento de embrião, congelamento de ócito. Tá? Existe a transposição ovariana e agora até transposição uterina. Tem um colega de Curitiba que fez agora um trabalho em relação à transposição uterina. Então, aquelas pacientes que vão para a radioterapia, a gente tira o ovário da pelve e agora tira o útero da pelve para a gente diminuir o dano no órgão. Né? Eu acho que aqui o mais importante que a gente tem é tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível, tá? Para a gente tentar fazer uma cirurgia mais conservadora possível dentro dos critérios que são necessários. Tá? Eu posicionei aqui a traquelectomia, mas mais adiante eu vou falar em relação à cistectomia no câncer de ovário e a questão dos tratamentos do câncer de endométrio. Né? A supressão com o uso do GNRH, como eu falei, ele é controverso. A gente já tem vários trabalhos em relação a câncer de mama, que ele é bastante utilizado, mas no câncer ginecológico ele ainda não é, ele ainda é controverso. Tá? E aí a gente tem a questão da criopreservação ovariana, que vem ganhando corpo nos últimos anos. Né? Quais seriam os benefícios disso? Ele não precisa fazer um estímulo, então a gente vai fazer esse congelamento, às vezes durante até um tratamento cirúrgico, né? A retirada do ovário. Ele não precisa sofrer o processo de estímulo ovariano, então a gente não precisa maturar aqueles óvulos para eles terem uma qualidade, para chegar em M2, para chegar a fazer o congelamento. E aí, o outro benefício é o benefício de ter o ovário depois. A gente vai fazer reimplantes desses ovários, são fitas que nós vamos reimplantar, e essa paciente ela volta a ter uma função ovariana, evitando aí a questão da menopausa precoce ou diminuindo o risco de menopausa precoce. Tá? Recomendações em relação às crianças, né? As crianças na pós-puberdade seria o congelamento de sêmen ou o congelamento de óvulo, e na pré-puberdade a questão do congelamento do ovário e do testículo, como falado anteriormente, que é ainda experimental. Tá? Isso ainda não tem liberação para ser feito de maneira clínica, né? em clínicas, apenas como um experimento mesmo. Tá? E aí, a recomendação direta para o oncologista, sempre ter a mentalidade da preservação da fertilidade, né? Encaminhar para um especialista em reprodução e aí também o suporte psicológico, que é sempre importante para essas pacientes. Né? Se a gente for pensar em câncer de colo de útero, né, nós temos aqui, de cada 1.000 pacientes com planejamento de esterectomia radical, 420 estão abaixo de 40 anos, tá? 400 teriam uma histologia favorável, 220 com tumores menores do que 2 centímetros e 200 seriam elegíveis para traquelectomia. Tá? Se a gente for, o que é necessário? Quais são os parâmetros necessários para a gente fazer uma preservação de fertilidade, pensando aí não em reprodução, pensando aí em tratamento cirúrgico menos invasivo, menos com uma menor agressão para manter o útero dessa paciente, né? Então, primeiro, um desejo importante de fertilidade, né? Ela não pode ter acima de 40 anos, né? Como foi falado anteriormente, né? O estadiamento dela, tá? Teria que ter um estadiamento ainda não tão avançado, né? O tamanho do tumor, então o envolvimento endoscervical, né? Não ter linfonodos pélvicos, tá?
a questão da histologia, né? E o oncologista que tem uma experiência para fazer esse tipo de cirurgia, tá? Isso daqui é um desenho esquemático, mais ou menos como é realizado a traquelectomia, tá? Buscando trabalhos, a gente vê, aqui no canto, a gente já vê que desde 2000 é preconizado esse tipo de tratamento, né? Então, esse trabalho traz 47 casos, com 13 gestações e 4% de recidiva do tumor, tá? A gente pega esse trabalho aqui, ele pegou de 91 até 2000, 140 pacientes, 125 cirurgias realizadas, né? A gente vê que o índice de recidiva da traquelectomia, né, quando bem indicada, ela não é tão elevada. O índice de morte, né? Dessas pacientes, 58 pacientes engravidaram, tá? 75% delas com parto a termo, né? E apenas 13% com alterações de fertilidade. Então, voltando aqui, só para posicionar que a traquelectomia é real, a gente tem que pensar nisso para aquela paciente que tem desejo de fertilidade, tá? Indo para o câncer de endométrio, da mesma maneira, mas nós vamos ver que dentro de 1000 pacientes, a gente vê que as que são elegíveis para preservação de fertilidade é um número muito menor. Então, voltando no câncer de colo de útero, 220 pacientes, a gente só tem 10 pacientes, tá? Para o câncer de endométrio, né? Então, o que seria, quem é indicado para isso? Então, a paciente com hiperplasia complexa, tá? Um carcinoma endometrioide G1, como o Valdir já falou, né? Das categorias, tá? Não pode ter invasão mioventrial, não pode ter embolização, né? O que a gente pode fazer para manter o útero? Então, ablação esteroscópica, o uso de progestagênios ou o uso do Mirena, tá? Esse segmento ele seria realizado com esteroscopia seriada e biópsia, mas aqui a gente tem uma taxa de recidiva e falha considerável, né? Então, a gente tem que pensar muito bem nessa questão de manter o útero para essa paciente, tá? Nesse trabalho aqui, foi uma revisão de 28 estudos, onde 619 pacientes foram elencadas, tá? Então, nós vamos ver o tratamento, né, do câncer de endométrio, usando apenas progestagênio ou com a ressecção esteroscópica mais o progestagênio, tá? Então, a resposta ela é maior com a esteroscopia, a recorrência é menor quando a esteroscopia está presente, tá? Mas a taxa de gravidez nos dois tratamentos elas são semelhantes. Então, a gente tem que sempre pensar, pensando no lado oncogênico, a ressecção esteroscópica ela é mandatória para aquela paciente que quer preservar a fertilidade, tá? Isso daqui é uma coisa que é muito importante. O Valdir posicionou que as pacientes, né, elas, o que é mais mandatório para a paciente do câncer de endométrio é fazer o sangramento dela, a gente tem que sempre levar em consideração, tá? Mas aí entra aqui a questão do atraso em relação ao tratamento, tá? Então, atrasos maiores do que 6 semanas entre diagnóstico e tratamento, né, ele faz com que o câncer ele tenha uma piora, né, 25% dos casos, né, ele vai ter uma piora. Essas pacientes que têm uma baixa, um nível socioeconômico ou a ausência do seguro de saúde, né, são as que têm maior risco de ter o atraso no tratamento, tá? E a sobrevida da paciente, que vai ter o atraso no tratamento, ela com certeza vai ser pior. Como foi falado, aí entra também no câncer de endométrio o risco genético, a síndrome de Lynch, a gente sempre tem que levar em consideração, tá? A gente vê que quando o tumor é coloretal, de 10 a 80% das pacientes têm a síndrome de Lynch. No endométrio, até 60% dessas pacientes estão vinculadas à alteração genética. Então, isso a gente sempre tem que levar em consideração, tá? Posicionando em relação ao câncer de ovário, também a cada 1000 pacientes,
o que seriam elegíveis para uma cirurgia, né, preservadora, seriam apenas 46 pacientes. Tá? Então, o que a gente pode levar aqui de consideração, né? Então, esse trabalho ele vai trazer para a gente, ele fez um número, 21 pacientes foram elencadas nesse trabalho, tá? O estadiamento das pacientes do câncer de ovário era 1A em 17 pacientes, 1C em 4 pacientes, né? O tumor principal nesse trabalho era o mucinoso, tá? Os tratamentos realizados, eles foram a salpingoforectomia unilateral, tá? E o outro tratamento foi a retirada do ovário, da trompa, a retirada, a linfadenectomia pélvica, né? Então, aqui ele coloca, deixa eu achar só aqui, o tratamento que é o staging operation, é o tratamento total, né, que é o preconizado, menos a esterectomia e a oforectomia contralateral. Tá? Então, o tumor de ovário epitelial é a principal causa de câncer ginecológico, tá? E mais estudos são necessários para a gente ter uma segurança em fazer esse tipo de tratamento para o paciente. Tá? Isso daqui é uma revisão de todos os tipos de câncer, tá? E quem que pode ser elegível, né? Ou o que a gente faria para essa paciente. Então, de 497 pacientes, 41% das pacientes elas fizeram a preservação da fertilidade. Tá? A diferença entre o início do tratamento para pacientes que optaram em preservação de fertilidade e para pacientes que não optaram era de 33 dias entre fazer o diagnóstico do tumor e fazer o início do tratamento do tumor para as pacientes que foram para a preservação de fertilidade e 19 dias para as pacientes que não foram para a preservação de fertilidade. Tá? Esse estudo mostrou que a recorrência e a mortalidade elas não têm diferença significativa para esses dois grupos. Tá? 21 pacientes recorreram à FIV depois do tratamento, com 8 gestações. Tá? Então, dessas pacientes, 41% que fizeram preservação de fertilidade, 21 recorreram e 8 tiveram gestação. E o número mais legal é esse daqui, a gestação espontânea, foi 6,4% para quem fez a preservação da fertilidade e 5,5% para quem não fez. Tá? Se a gente for ver aqui, todos pegando em relação a câncer ginecológico, tá? Aqui a gente tem a questão de recorrência, que ele não tem uma diferença significativa, tá? E aqui a questão de óbito. Né? Eu acho que diante desse mundo, né, que nós estamos vivendo hoje, isso daqui foi uma mensagem que eu recebi hoje, que eu achei bem legal, e que eu vejo que está todo mundo desesperado, mas o nosso papel não é o desespero, né? O nosso papel é tentar auxiliar as pessoas e estar presente aí para fazer um melhor tratamento para todo mundo. Tá? Então, a imaginação é metade da doença. Se a gente escutar a Globo ou alguns jornais, nós vamos todos achar que nós vamos morrer. Tá? A tranquilidade é metade do remédio e a paciência é o começo da cura. Tá? Muito obrigado. Oi? Giana, abre seu microfone e faça seus comentários. A Giana está escutando, Giana? Eu tô. Tá para ouvir agora? Dá para ouvir, por favor. Então, na verdade, parabéns para o Dr. Jean, a aula foi excelente, né? Eu acho muito importante a gente falar disso, uma vez que a gente sabe que
Cada vez mais tarde as mulheres estão engravidando, né, nossa vida louca e não deixa a gente acaba colocando outras prioridades na frente, e às vezes a gente pode se deparar aí com essas situações, né, de um câncer, infelizmente, e ter que avaliar essa questão da oncofertilidade. Na verdade pode fazer pergunta agora, doutor, ou a gente deixa para discutir depois? Porque acho que Faz já está na rapidinho, porque nós estamos acabando a não, sala dele. não, a gente pode falar depois disso, só na verdade o Jean tinha umas coisas, ele já acabou, eh, esclarecendo, a gente vai para outra sala, acho que depois a gente discute então, pode ser? Então, tá. Enquanto isso, eu vou colocar o número da próxima sala, para quem não tem, é o 789 69 5121. Se eu queria que depois todo mundo que tivesse, eu acredito que todo mundo tem meu e-mail, né, que solicitasse os certificados e que, se os palestrantes autorizarem, a aula está sendo gravada, a gente pode repassar para todo mundo e depois isso pode ser replicado, tá bom? Depois eu vou solicitar a autorização de todos os palestrantes, se vocês perceberem, a aula está sendo gravada. Vamos sair dessa sala e vamos para a sala que o Vinícius já deve estar lá esperando a gente. Grande abraço. Jean, parabéns mais uma vez, você sempre é brilhante nas suas apresentações. Muito obrigado. Tchau.